Boa noite, muito boa noite para todos. Noite congelante, noite boa para falar sobre o que a gente vai falar hoje. Esperando o nosso querido convidado entrar, nosso convidado entrando, Fabiano Carvalho Madureira, desculpa aí, Kelly entrando. Não sei se eu vou conseguir acenar para todo mundo. Jander Lopes, muito bem-vindo. Muito bem-vindos aí, ele tá aí. Meu amigo, me chama. Isso. Esse é dos meus. Bem, André vai entrar para poder conversar com a gente. Gente, muito boa noite para vocês. Eu não esperava nem que viesse ninguém, porque não fizemos divulgação, né? Mas então. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu abaixar um pouco Tudo aqui. jóia. Está muito alta essa câmera aqui. Eu não sei dizer que às vezes eu faço as lives em pé, então eu fico aqui escondida, né? Não dá para ver nada. Mas e daí, como é que você tá? Muito cansado, né? Chegou do trabalho agora. Eu tô bem, você tá tudo bem? Tá. Você consegue me ouvir bem? Tá tudo certinho? Não, eu tô te ouvindo otimamente bem. Eu só tô perguntando se você tá me ouvindo bem, porque eu tô usando um fone sem fio e eu botei ele naquele Bluetooth, né? Não sei se tá funcionando legal. Ele tá um pouco com aquele, eu não sei como é que vocês que são dessa área aí falam, aquele atrasinho, sabe, que demora um pouco, ou às vezes faz as duas pessoas falarem juntas, né? Eu não sei o nome disso aí que vocês falam, Chama mas, delay. mas acho que dá para continuar muito bem, não tem problema não. Na verdade, eu não uso microfone, ó, eu só uso para cantar, eu não uso microfone, não, eu não uso fone, não. Eu ergo o volume do celular e a gente Deixa continua. eu tirar daqui então. Peraí, só um minuto. Tirei. Melhorou? Melhorou 100%, tá vendo? Que Aí, maravilha. meu querido, vamos lá então? Se Bora. apresente e agora e desvende os mistérios para nós, porque tem muita gente que tem muita curiosidade de saber o que você sabe. Então fale para a gente, se apresente e conte para nós o que eu tô saudando as pessoas aqui. Tá? Porque eu achei que não fosse entrar ninguém. Aqui é que tá, eles entram e saem porque a gente não fez, né? Vai direto para o site, então a gente não fez. Mas vamos lá. Começa a falar, meu amigo. Bom, bom, meu nome é Paulo César Andrade, eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, fui morar no bairro do Leblon já muito cedo, morei lá no Leblon 47 anos, né? Numa época que o Leblon era fim de linha de ônibus, quer dizer, ninguém queria morar ali. Morei lá 47 anos, depois eu me mudei para Copacabana, por volta de 2006. Toda a minha vida eu estudei, me formei em jornalismo pela Gama Filho, na época, uma universidade bem conhecida aqui. Me dediquei, trabalhei na TV Globo, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na TV Educativa, trabalhei na TV Manchete e depois eu fui Você para uma trabalhou como? televisão. Como ator ou Não, como eu diretor ou trabalhei como como jornalista esportivo na TV jornalista Manchete. esportivo? Na Tá, Globo eu entendi. trabalhei no Fantástico, 4 anos. Uau! Na época que o Fantástico era completamente diferente do que é hoje. E tinha Né? uma outra linha editorial, era outra história. E Com certeza. depois eu fiquei na Manchete com repórter esportivo. Depois eu terminei minha carreira esportiva na ESPN americana, que é uma TV de esporte dos Estados Unidos. Ah, trabalhei, desculpe, 2 anos com a Al Jazeera, uma televisão árabe, mas aí já não era Al mais Jazeera. esporte. Não era Al mais. Jazeera. Fiquei com medo de você agora, tá? Não explode aí não, hein? Não, fica Tô tranquila. brincando, meu amigo, tô brincando. E daí você tem um currículo enorme, né? É isso como na parte do Jornalista. esporte, jornalística, Depois isso. eu, depois eu virei músico profissional. Desde 98 que eu trabalho aqui no Rio como músico. Uhum. E, e faço um trabalho em bares aqui, o chamado músico de cover, né? Eu Uhum. toco cover
de rock clássico, eu canto e toco um instrumento chamado cajón, que é um instrumento de percussão. E nesse meio tempo, eu, digamos assim, comecei a estudar muito a parte interior minha e me espiritualizei bastante. Hoje em dia eu já não como carne há muitos anos, eu já não bebo mais, né? Eu bebia muita cerveja. Já não bebo há uns 4 anos, mais ou menos. E procuro levar uma vida bem saudável hoje em dia. Enfim, mas faço aquilo que eu gosto de fazer. E eu faço um trabalho, hoje em dia, da Masofia, né? Que é um trabalho que já está aqui há muito tempo. E eu levo esse conhecimento através de palestras. E eu trabalho num centro universalista, que fica num subúrbio aqui do Rio, chamado Meier. Bem legal, um subúrbio bem bacana. Sim, E eu vou eu lá. morei no Rio. Eu morei no Rio, eu conheço o Meia. Você conhece o Meier? Conheço, eu morei lá no Rio. Mas quando. Ó, eu sempre falo na minha. Quando eu falo que eu morei no Rio, quando. Como que é o nome daquele bairro lá? Ainda era só árvores. Eu nem lembro o nome do bairro. É um dos bairros mais chiques que tem lá. Mas só tinha árvores. Meu pai era engenheiro de explosivo, então nós fomos Ah, transferidos para lá e a gente trabalhava lá. Recreio dos Bandeirantes, é isso? Só tinha árvores. Hoje só tem mansões, casas, né? Mas houve naquela uma época não tinha época que nada. ali é verdade, era só mato, né? Só mato e lama. Tinha umas cachoeiras bonitas. E foi nessa época, eu tinha. É melhor a gente não falar em idade, né? Vamos deixar a idade para lá. Mas pode terminar de contar, meu amigo. Não, e aí eu nessa minha jornada espiritual, né, de trabalhar com o meu eu interior, aí eu descobri muita coisa interessante e hoje eu trabalho, eu tenho que dizer, né, eu trabalho com os chamados extraterrestres, os espaciais. Uau! Eles, é, eles são grandes amigos hoje em dia. Nos damos muito bem. Eu tenho um amigo muito querido que também pensa como você. A gente já falou sobre isso, né? Ele acredita em tudo que você acredita. Eu acho interessante. É, ele é uma pessoa famosa e ele diz já ter visto um. Você quer contar como começou tudo isso, como foi o interesse, se você viu alguma coisa, nos conte. Não, assim, ver, eu nunca vi, mas eu, sinceramente, hoje eu não sou muito preocupado com isso. Mas a questão de ter me acordado, digamos assim, né, aquele awakening, aconteceu mais ou menos há uns 13 anos atrás. Eu estava muito, muito gordo. Hoje estou com 71 quilos, que é mais ou menos o meu peso. Na época eu estava com quase 100, comendo, bebendo, tendo uma vida completamente desregrada. E aí eu tive meio que um choque térmico, assim, um choque anímico, através de um médico amigo meu. E aí e nessa época eu comecei a meio que olhar, acordar de manhã, olhar o céu, olhar o sol, olhar as estrelas, olhar o mato, olhar as plantas, as árvores. Falei, pô, tem alguma coisa estranha aí. Aí, Uhum, 2 anos depois, eu conheci minha atual companheira e ela me chamou para assistir uma espécie de um grupo que trabalhava aos domingos aqui no Rio, aqui em Copacabana, sobre Chama Violeta de Saint-Germain, que é o 7º raio da Fraternidade Branca. E eu não uhum. conhecia isso. Hoje eu conheço, mas eu não conhecia. E aí você faz uns mantras muito interessantes, depois você internaliza aqueles mantras. É um ambiente, tipo um ambiente de yoga, né? Bem tranquilo, bem relaxado. Aí eu comecei a ver uma opção de coisa aqui dentro. Aí eu me entusiasmei. Aí eu comecei a frequentar um centro espírita, kardecista, na Tijuca. E aí eu fiquei lá 2 anos, aí veio a pandemia. Aí eu, em casa, eu comecei a estudar
isso que eu trabalho hoje em dia, espiritualmente falando, que é a Amazofia e a Vimanosofia, e aí eu conheci o médium, né? No caso chama-se médium, a pessoa que trabalhava com os extraterrestres e pegou todas essas informações. E aí nos conhecemos, não pessoalmente, mas através, como é que eu estou falando com você, nos falávamos muito assim, por... Tinha uns programas na época que você falava com a pessoa em particular e tal. E aí nos damos muito bem, e hoje eu continuo essa obra dele, a viúva dele me autorizou, eu já conversei com ele do outro lado também, ele está muito, muito feliz por esse trabalho que eu estou fazendo. E é muito bacana, porque é um conhecimento bem interessante mesmo. É Tá, muito. me diz uma Faz a gente coisa, querido. começar a pensar diferente da caixinha. Sobre o ufologia, você estudou que aqui, como eu expliquei para você, eu não posso usar o termo religião. Claro, claro. Justamente porque é igual política aqui. Se você fala alguma coisa que indica que é um, o outro sai correndo. Então, assim, as coisas acabam tendo proporções enormes. Então, é por isso eu não posso. Então, assim, você estudou ufologia. Eu sei que é através disso que você, da sua religião, que você descobriu isso, mas, obviamente, eles não são, como que eu posso dizer, eles não são kardecistas, né? Eles vêm de outras vidas, talvez. Eu não entendo. Eu queria que você explicasse para nós como funciona essa parte, nesse caso. Vamos lá. Na verdade, o que você chama de kardecismo, o kardecismo que vem através de Allan Kardec, foi um conhecimento que foi trazido para o Ocidente, mas que já era extremamente conhecido no Oriente no início do século XIX, pelo final de 1800 e pouco, assim, lá na França. Pois bem, esse conhecimento veio para cá e, infelizmente, através de trabalhos da Federação Brasileira Espírita, essa coisa toda, aquilo acabou virando uma grande, como você mesmo usou a palavra aí, religião. Não era essa a ideia do Kardec, não era essa a ideia. Não. Era uma outra ideia. Mas, paciência. Agora, o que eu faço hoje em dia é o que poderia se chamar, digamos assim, de uma ufologia esotérica. Não é uma ufologia no sentido da palavra, porque os ufólogos eles trabalham com o fenômeno físico. Eles tentam trabalhar junto com a ciência. Entendeu? Eu não. Eu costumo dizer que teve uma cena interessantíssima, muitos anos atrás, o Gonzaga contou, uns médiums foram convidados para ir num encontro desse de ufólogos, um congresso internacional que teve em Brasília. Isso já tem uns 15 ou 20 anos. E lá pelas tantas fizeram uma vigília. Aí na vigília está todo mundo olhando para cima, assim e tal, e os médiums perceberam a presença dos extraterrestres do lado deles. Aí diz que eles conversavam com os extraterrestres, os ET falaram, o que esse pessoal está olhando lá para cima, se nós estamos aqui do lado deles? E é mais ou menos isso, quer dizer, eles aparecem e desaparecem, eles dominam uma técnica que Desde os primórdios, né? nós estamos muito, 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 muito atrasados. Essa que é a grande verdade. Entendeu? A nossa Eu acho que ciência ainda está muito eu pequenininha. continuo dizendo que nós estamos regredindo. E eles observam isso, né? Eu acredito. Até porque uma lenda urbana não dura tanto tempo e a gente conhece pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas que já viram, que testemunharam coisas. Então, sim, se existe vida na Terra, existe em outros lugares. Então, é claro que eu acredito também. Mas eu acredito que no caso do nosso mundo, ele está regredindo, ele não está assim progredindo, né? É isso que você entende também ou não? Não dessa forma. Eles explicam que a gente não deixa, a gente não anda para trás. O que a gente faz é andar para frente um pouco numa velocidade diferente
dos outros. Cada um anda num nível de velocidade, entendeu? Mas você anda para frente, não tem jeito, você não anda para trás. Outro dia, uma palestra minha, uma pessoa que estava na plateia perguntou, mas vem cá, é verdade que na outra encarnação eu fui um cachorro? Eu digo, não, não é assim que funciona. Você não nasceu, na outra encarnação você não foi uma vaca, um jacaré, uma lagartixa. Não, 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 não. Você passou pelo reino animal lá muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás de uma forma completamente diferente. Mas não dessa forma. Você quando chega ao ponto de se tornar um ser humano, como é o meu caso e o seu, a gente não evolui. A gente vai evoluindo. Pode ser que eu evolua mais devagar, você mais rápido, ou vice-versa. Mas a gente não vai evoluir, não. A gente não vai voltar. Eu não vou nascer uma lagartixa da próxima vez, nem você. Fica tranquilo. Não foi nesse tipo de pergunta que eu quis dizer. Eu tô falando em questão de tecnologia, comportamento, aprendizado, não voltar, encarnar, sabe, coisas. Eu estudei muito kardecismo também, porque meu pai era kardecista, minha mãe era evangélica, eu tinha católicos na família, então eu caminhei sobre a terra, né? Digamos assim, né? Então, caminhei sobre a Terra. E eu estudei muito sobre isso. E eu entendi que se nós fizermos o mal para alguém, é que nem esse amigo fala, esse amigo que você sabe quem é, eu já te falei o nome, ele fala, André, você foi a rainha do Egito, você deve ter sido Cleópatra na outra vida, porque sabe, coisas que te afligem, que afetam sua vida, ele brinca assim comigo. Então, eu acredito sim que a gente tem que fazer esse tipo de evolução, mas essa evolução é espiritual, não é isso? Não é assim que eu estou entendendo? Não, você não está errada. Tecnologicamente, deixa eu deixar um adendo aqui. Até que tecnologicamente nós estamos bem desenvolvidos. A gente, digamos assim, a civilização, a humanidade aqui no planeta se desenvolveu tecnologicamente muito nos últimos anos. Apenas, na minha concepção, não se desenvolveu espiritualmente falando. Mas tecnologicamente, você vê, nós estamos aqui hoje em dia conversando, você em São Paulo, eu aqui no Rio, com uma qualidade de áudio e de vídeo excelente, entendeu? Quer dizer, isso faz parte. Quando que a gente imaginar, talvez 20 ou 30 anos atrás, que eu ia estar conversando com você dessa forma, enfim. Quer dizer, tecnologicamente, a gente está evoluindo. Agora, espiritualmente, digamos que a evolução tecnológica está numa velocidade e a evolução espiritual está numa velocidade mais devagar, entendeu? Entendi. Então tá, então continue explanando para a gente sobre aquela palavra que eu não consigo nem pronunciar, que você falou agora no início. Eu não consigo Chama Amazofia. Tá, Amazofia, o que é Amazofia? o Zofia, o sufixo quer dizer conhecimento. É diferente de logia, que quer dizer ciência. Perdão, quer dizer tecnologia. Ciência O da Amazofia, ufologia. a ufologia é uma coisa, Ah, o sufixo Zofia quer dizer conhecimento, qualquer que seja a palavra. E a ama, entre aspas, é do dia de amas, como eles chamam os extraterrestres, que é quando a gente se torna humano na superfície de um planeta, porque a gente começa lá embaixo do planeta. O nosso início é embaixo de qualquer planeta. Depois a gente sobe e vai morar na superfície. Depois a gente corta isso que a gente chama de cordão umbilical e vai embora. Aí você tem autorização para ir viajar para outros sistemas solares, para outros planetas, outras galáxias, entendeu? Porque nós somos um bom exemplo disso é uma árvore. A árvore, o que vem? A árvore, você pega uma árvore gigantesca em São Paulo, ela começa de uma semente pequenininha. Ela gera aquela árvore enorme,
E aquela semente daquela árvore que está num fruto ou em algum lugar daquela árvore, ela cai no chão, é levada, é levada, é levada, vai para um outro lugar e nasce de novo. Nós somos mais ou menos a mesma coisa, não muda nada. Eles explicam que o universo ele nos dá exemplos muito práticos de como funciona cada reino, entendeu? O nosso reino, que é o reino humano, ele é como se fosse uma semente no final. A gente vai germinando. Nós somos, como é que se diz? Semeadores de universos. Esse é o nosso papel principal. Nós vamos semear o universo no futuro. Ou seja, a matéria ela acaba, mas espiritualmente a gente apenas se transforma, é isso? Na verdade, Evolui. isso que eu e você estamos nos expressando, que nós chamamos de corpo, para eles é apenas como é que chama? Um aparelho. É uma extensão do teu espírito ou da tua alma, como você quiser chamar, da tua centelha. Eles chamam de mônada. É uma extensão daquilo. Então, quando você vai se manifestar, no caso aqui do planeta Terra, você vai do reino humano, você vai nascer com 2 orelhas, um nariz, uma boca. Por exemplo, o homem, você vê que o homem tem seio, só que ele não usa o seio, porque ele é híbrido, né? A mulher, o seio se desenvolve. No homem, ele tem seio, mas ele não se desenvolve, entendeu? Agora, é um corpo humano, tem cinco dedos. Esse nosso biotipo tem 5 dedos, tem 2 orelhas, tem 2 olhos, tem por dentro tem estômago, entendeu? Cada tipo de ser humano, cada biotipo tem um tipo físico de acordo com a raça dele. No caso, nós somos um tipo de raça. Se você pegar eu e você viajarmos numa nave agora, fomos para um planeta, num outro universo, a gente vai encontrar pessoas exatamente do mesmo jeito que a gente está aqui, igualzinho, não muda nada. Usando Mas óculos, às vezes, porque ficou com por problema que na vista. teria que ser todo mundo da mesma forma? Não, Porque não. Porque em não. relatos, eu quero te fazer uma pergunta agora. Porque em relatos, essas formas são sempre diferentes da nossa? Porque necessariamente a galáxia é gigantesca. Nossa, nós somos uma poeira. Então, digamos assim, por que necessariamente tem que ser igual? Por que não poderia ser diferente? Claro, porque pode ser igual, mas Pode por ser quê? diferente. O nariz pode ser um pouco maior, a orelha pode ser assim, os olhos podem ser assim, a boca pode ser para baixo. O tipo varia, mas são seres humanos. Você tem, como diz na linguagem esotérica, 7 chakras, 7 conexões. Entendeu? Você fala igualzinho ele, impressionante. Você fala É, igualzinho, você Marcos. tem, Uhum. você tem fórmulas para cada reino que são fixas, não muda mais. No nosso caso, não muda mais. Não tem como a gente. Por isso que eu digo, a gente não tem como renascer como um pato, ou como um lagarto, ou como uma galinha, entendeu? A gente já virou ser humano. Não há possibilidade de você voltar para outro reino, entendeu? Entendi. É por aí, mais Tá, ou menos. tá. Mas o formato, ele varia, entendeu? O reino Uhum. humano, tem uma palestra que eu falo sobre isso, ele é muito, muito extenso. E lá nas suas pontas, onde tem os seres mais primitivos, eles se confundem às vezes com o reino animal e se confundem com o reino vegetal, entendeu? Porque vivem muito juntos ali. Uhum. Às vezes, uma pessoa no centro espírita vê uma criatura parecendo um lagarto, Sim, ou vê uma Matheus, é o que ele acabou de falar. Adâmica, é isso? Adâmica, né? raça adâmica. A gente tem um coeficiente adâmico, sim, é uma história interessante. E a gente tem É. o nosso corpo ele tem uma grande herança animal, entendeu?
É Foi porque na necessário. fantasia, nos filmes, os ETs são praticamente anfíbios, né? São praticamente anfíbios. E eu acredito que, é Você tem claro, os a anfíbios, né? mente do homem viaja, né? Mas para quem teve a experiência de ver, todos tiveram a mesma visão do que viram, entendeu? Eles É, nos observam, ou eles tentam aprender, ou eles tentam nos ajudar. A impressão que eu tenho seria isso. eu acho que todo mundo aprende com todo mundo. Nós ensinamos a eles, eles nos ensinam. Agora, tecnologicamente, eles estão anos-luz na nossa frente. Com certeza, com Anos-luz. certeza. Não faz ideia do que essa turma consegue fazer. A gente faz isso em centros, no centro que eu trabalho, a gente faz cura, a gente faz uma opção de coisa. Eles são fantásticos disso. Quando a pessoa E, tem merecimento, eles podem chegar ao ponto de curar doenças, inclusive, incuráveis. Para nós aqui, para a nossa ciência, entendeu? Não é entendi, sempre, mas às vezes acontece. Depende da própria pessoa, entendeu? entendi. Agora, se a pessoa. Não adianta nada você. Tipo assim, você vai no barbeiro, você corta seu cabelo. Se você não cortar mais o cabelo, ele vai crescer, 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 até chegar no pé. Concorda comigo? Então você tem que estar Concordo. sempre no barbeiro para cortar o cabelo, ou fazendo as unhas. Senão a unha vai crescer, crescer, crescer. A mesma coisa com a gente. Não adianta nada você ir fazer uma terapia e você não faz uma reforma dentro de você para mudar. Entendeu? Não adianta nada. No caso, então, você tocou num ponto X aí para mim. No caso de uma terapia, então, isso não é uma reforma? Não é uma forma de você tentar melhorar alguma coisa que está errado? Sim, a terapia ela funciona como você colocasse um esparadrapo. Mas você tem que tratar a ferida com carinho, com calma. Entendeu? Senão não adianta nada. Você perde tempo. Você vai no centro espírita, assiste uma palestra, faz um passe lá, faz uma desobsessão. Estou dando um exemplo do centro espírita. Aí você sai na rua, um cara sem querer pisou no pé, você já manda ele para aquele lugar, já estragou tudo. Entendeu? Não, mas eu acredito que isso, meu amigo, seja com todo mundo, né? É a mesma coisa alguém tomar um ósculo, é ósculo que os católicos falam, né? É o Tomar Santa hóstia. Ceia, hóstia, é isso? Eu não entendo muito bem, porque a única que eu menos frequentei foi a católica. Santa Ceia para os evangélicos. Então, assim, eu acho que isso daí é para todo mundo. O confessionário, por exemplo, você se confessar, eu vou confessar todos os meus pecados, você está absolvido. Você sai de lá e mata uma pessoa. Quer dizer, o que adiantou aquilo ali? Né? Eu penso na minha cabeça que nós temos que nos confessarmos com Deus ou com um ser superior todos os dias e procurar não errar. Esse é o meu pensamento. Porque é a mesma a coisa que falaram para mim agora. André, desde ontem eu estou ouvindo isso, aliás, por causa de um problema meu, um problema pessoal aqui, que você sabe qual é, né? Então, meu amigo, o que acontece? É muito fácil a pessoa errar e pedir perdão. Só que as pessoas não sabem o que tem dentro, o que está acontecendo dentro da pessoa, o que leva a pessoa, às vezes, a tomar certas atitudes que não poderiam ser. Muitos são confundidos com doença, com doentes, outros são confundidos com possuídos, outros são confundidos com não sei o quê. Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou são coisas distintas? Não, tem a ver, claro. Se você, por exemplo, os extraterrestres explicam que a gente trabalha com frequências no universo. É tudo frequência. Hum, Então, vamos lá, você escolhe uma frequência aí, por exemplo, a frequência da raiva. Uma pessoa nasceu, viveu e morreu com uma grande raiva de uma opção de gente perto dela, viveu com uma raiva de uma opção de coisas que ela não fazia direito, viveu com raiva disso, raiva daquilo, entendeu? Não é uma pessoa
que vá se esperar que vá ter uma vida saudável, entendeu? Que essa frequência da raiva vai gerar para ela muitos problemas de ordem física, não só de ordem mental, entendeu? Então, quando eu Tá. falo que a pessoa tem que procurar trabalhar essas frequências dentro dela, é Hum. porque é verdade, ajuda muito, né? O perdão, por exemplo, é uma frequência muito boa, ajuda Sim. muito. Eu falei sobre isso ontem. O perdão, aliás, o perdão, ele é tudo, na verdade. O perdão é tudo. É. Mesmo antigamente eu pensava de uma forma diferente, sabe, querido amigo? Eu pensava de uma forma diferente. Deus mandou perdoar 70 vezes 7, já perdoei mais de 80 vezes 7, não quero mais. Gente, eu acho assim, se você perdoa uma pessoa e ela continua fazendo as mesmas coisas, ela vai colher o fruto daquilo. Você não. Você pode deitar sua cabeça no travesseiro e falar, eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu fiz a minha parte. Eu fui lá, eu falei com essa pessoa. Eu não sei se eu errei ou não. Eu posso estar certa ou eu posso estar errada. Mas se eu te magoei de alguma forma, me perdoe. A pessoa está nela a questão de perdoar ou não perdoar. Você fala em espiritismo, espiritismo e kardecismo são a mesma coisa, só que houve uma evolução aí, né, que a gente sabe, e porque eles tinham muito preconceito em relação ao espiritismo, não é isso? Preconceitos. E depois, agora fala-se kardecismo, é isso? O kardecismo, o chamado espiritismo kardecista, ele hoje em dia é uma corrente, é um segmento do espiritismo que é muito voltado para certos dogmas, certas crenças, entendeu? E não era para ser assim. Eu me considero uma pessoa espiritualista, ou seja, o centro que eu trabalho, a Eu acho gente que eu tô recebe. falando com o meu amigo. Eu acho que eu tô falando com ele. Não tô falando com você, porque você tá falando, você fala igualzinho ele. Estamos falando de você, Marcos. Fala a mesma coisa. Porque ó, Porque é impressionante, né? o centro Pode que eu continuar. trabalho, por exemplo, a gente recebe evangélicos, a gente recebe católicos, a gente recebe budistas, a gente recebe espiritualistas, a gente recebe kardecistas, entendeu? A gente recebe crentes, que a gente recebe, enfim, hindus, todo tipo de religião nos procura lá para trocar ideia, bater papo, entendeu? Uhum. Bem interessante. Esse é um Porque centro espiritualista. Agora, você tem a eu concordo. Umbanda, você tem o Candomblé, você tem a Mesa Branca, você tem Você vários tem segmentos. também a questão do Kimbanda, que eles fazem É, aquela coisa negra em cima, os maçons, tem os é, é, maçons, vamos Rosa Cruz. colocar assim, dividir. Existe o bem, existe o mal, mas existe o bem, existe o mal dentro de cada um de nós. Eu acho que nós temos que separar. Nós vivemos uma briga constante para separar isso, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar mudar e principalmente o que eu acho importante, evoluir e ser humilde, porque para mim o mais importante seria a humildade de você admitir que você cometeu um erro. Eu acho isso uma coisa muito. Porque errar, eu sei que é um chavão ridículo. Errar é humano, perdoar é divino, porque as pessoas não perdoam. Esse é o Mas grande problema. os ETs lembram uma coisa interessante. Não é só você perdoar a pessoa, você tem que perdoar a si mesmo. Se eu fiz uma coisa errada para a pessoa e ela me perdoar, esse alívio já vai vir dentro de mim, vem. Ele já ele
Você tira um peso das suas costas, você tira um peso da sua vida, isso é dentro de qualquer... Eu sempre digo, eu não sigo templos, eu penso assim, existe o bem, existe o mal, eu vou em igreja católica, eu vou na kardecista, porque eu acredito em muitas e muitas coisas que aconteceram, inclusive, comigo, eu vou na católica, eu vou na evangélica, então eu pego o bom de cada coisa. Eu acho que a gente tem que pegar o bom de cada coisa. Não se contradizer, não vou dizer para você que eu vou me contradizer. Nossa, quem é que embanda, mata, faz voodoo, faz não sei o quê. Existe o bem e o mal, quem pratica o bem e o mal. Mas está ali na sua mão. Você pegar o material que você tem, você fazer com ele uma coisa boa ou uma coisa ruim. Essa é uma impressão certa que eu tenho? Olha, os extraterrestres explicam uma coisa interessante. Eles não distinguem o bem e o mal. Eles distinguem situações onde há um nível de evolução, situações onde há um outro nível de evolução. Eles dizem que o bem, na verdade, é uma ausência do mal e vice-versa. Onde não há uma coisa, onde não há aquela frequência, entra outra. Onde não há aquela frequência, entra outra. Entendeu? São frequências. Entendeu? O que para você é mal, para outra pessoa pode não ser. Entendeu? Então é muito relativa essa questão de bem ou mal. Entendeu? Agora, existem situações que eu posso, ou por querer, ou sem querer, prejudicar você e vice-versa. A gente acostuma chamar isso de bem e mal. Entendeu? Mas o que eles explicam é quando você trabalha o teu interior de dentro para fora, você chega a um nível tão alto de harmonização que essas coisas não chegam nem perto. Não acontece. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sempre bebi na minha vida. E a bebida sempre me trouxe problemas seríssimos de intestino. Eu sempre tive problemas sérios de intestino por comer carne e por beber álcool. Nos últimos 4 anos, o meu intestino funciona perfeitamente bem. Nunca mais eu tive dor de barriga. E eu tinha constantemente. E o meu nariz, por exemplo, ele era como se fosse um camarão não, um morango desse tamanho assim, enorme. Eu tinha uma coisa que as dermatologistas chamam de rosácea. Nunca mais tive nada. Entendeu? São uma série de situações que você vai mudando a tua percepção do mundo, do planeta, das pessoas, que você vai... Tem uma porção de coisa que normalmente poderia ter acontecido com você e que já não acontece mais, entendeu? Sim, É mas uma você, forma. você inclusive viu as minhas últimas 2 lives. Faz 3 anos que eu estou tentando. Eu não sei se eu vou conseguir ser vegana. Vegana é na misericórdia de Deus. Tem época que eu consigo, tem época não. Mas vegetariana, eu digo para você, eu também não consigo comer carne mais. Eu como uma carne assim, um franguinho, um peixinho, mas totalmente tirar, assim, tirar tudo, sabe? Eu acredito que o corpo necessita de algumas coisas que eu não acho que o ser humano deva adquirir isso em farmácias manipuladas, com remédio, através de remédio, se Deus deixou isso na natureza. Agora, no fato de que a carne realmente é prejudicial, isso já foi comprovado, né? Isso já foi comprovado, é prejudicial para nós, para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, eu aos poucos eu estou tentando. É claro, às vezes como eu disse na última live, eu não como nem peixe. Não, na verdade, eu não sei quem está falando aí, porque eu não consigo enxergar essa hora. Na verdade, o que que acontece? Eu nem gosto de peixe, mas o que acontece aí? Nós somos um pouco hipócritas, porque olha só, nós tomamos uma decisão, digamos assim, estou falando do ser humano. Tudo bem, Alvarenga?
A gente toma uma decisão. Eu sou vegana, eu não vou comer mais carne. Mas eu sou defensora dos animais, tudo. Mas se eu falar para você que você passa em frente a uma churrascaria e sente o cheiro de uma carne de porco, e vai falar assim, não, eu não Ah, passei até. Eu tô sendo hipócrita, né? Porque você não, é tem verdade. aquela vontade. A gente tem, a gente é ser humano, né? Então, é uma coisa assim, meio complicada que você tem que ir trabalhando. Na verdade, os extraterrestres explicam uma coisa interessante. Essa questão de comer ou não comer carne, beber ou não beber, isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Entendeu? Você tem que fazer, eles dizem assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem fazer. Se para você comer um hambúrguer te faz bem, coma um hambúrguer. Se para você comer carne te faz bem, coma. Eu achei que para mim não vale mais a pena. Mas é uma decisão minha. Meu vizinho aqui, eu tenho um vizinho que eu me dou muito bem com ele. Ele gosta de carne, ele come carne. É o direito dele. Entendeu? Uma Não, coisa, não. eles Nós falam estamos isso. cercados de Vocês, pessoas que comem carne, né? eles dizem uma coisa interessante. Para os extraterrestres que trabalham nesse projeto Terra, que tomam conta da gente aqui, eles falam que eles não distinguem o presidente de um país que está lá tomando decisões importantíssimas e uma dona de casa que está na hora do almoço tirando a fralda do neném suja de cocô e limpando. Desde que os dois façam aquilo com amor e carinho. Entendeu? Eles falam, eles explicam uma coisa interessante. Às vezes você acorda, sai de casa, vai no banco para fazer um pagamento, alguma coisa, vai falar com o teu gerente e tal. E aí você, por acaso, o gerente estava zangado naquele dia, ou você estava zangado, e dali surge uma discussão. Pronto. Eles aí falam, puxa vida, para que você fez isso? Agora a gente vai ter que fazer você reencarnar num outro lugar onde aquele gerente vai estar reencarnado para vocês dois se encontrarem e terem um diálogo amigável, entendeu? É mais ou menos assim, entendeu? E muitas vezes muitas vezes isso não é uma vez atrás da outra. Muitas vezes pode pular várias e várias e várias. Claro. é, até pode. Eu gosto muito de assistir novela kardecista. Sempre gostei. Uma das minhas novelas prediletas foi Além do Tempo, porque eu acho que aquela escritora é maravilhosa. E a novela dá um salto de 150 anos para que aquelas almas se reencontrassem. O que eu achei muito bonito naquilo lá. Eu achei porque enquanto todas elas não ficaram juntas, não se desenrolou o que tinha que acontecer. Não teve a evolução, não teve o perdão de uma pessoa para outra, não teve a reconciliação, não teve. São coisas totalmente diversas, né? Não Que é precisa, não a. precisa, não, não precisa nem você citar uma novela assim, ou citar um ensinamento kardecista. É só você pegar, por exemplo, na TV Globo agora, você tem naquele canal lá, esqueci o nome, você tem reprises de novelas. Globoplay. Globoplay, pode ser. Globoplay. Aí você pega lá uma novela da Globo de 1969, de época. Você pega uma novela da Globo atual. Você pega as histórias, as tramas, os conflitos entre os seres humanos ali, é a mesma coisa. Só muda o vestuário. Entendeu? Ou seja, eu e você provavelmente já tivemos um diálogo como a gente está tendo agora, há 2000 anos atrás, ia lá na rua, estava passando Jesus para comer um pão. E eu estava conversando com você, você na sacada da sua casa, eu na sacada da minha casa, na janela, conversando há 2000 anos atrás. São os mesmos problemas que a gente está conversando hoje, entendeu? Entendi. Entendi. Ou seja, Então, o ser humano, o dia que evoluir, aí esses diálogos são diferentes, entendeu?
E na sua visão, o dia que isso acontecer, como que vai culminar? Porque cada um tem o seu padrão de ver as coisas. Os evangélicos acham que vem descer fogo do céu, vai levar todo mundo, aqui, um vão para cima, outro vai para baixo, outro vai para o lado. Outros falam que vamos viver todo mundo aqui num paraíso, aqui na Terra. Outros falam que a gente vai para um purgatório, não sei aonde. Você acha que vai acontecer o quê? Nós vamos viver em harmonia. Eles vão se comunicar com a gente, eles vão aparecer para a gente, eles vão conviver com a gente, ou nunca vai ter essa união? Não, entenda bem. O que eu posso explicar de uma forma bem didaticamente resumida é o seguinte. Como eu te falei no início, é tudo frequência. O planeta Terra, é um ser vivo igual a eu e você. Ele fica chateado, ele espirra, ele tosse, ele tem febre, ele fica zangado, ele fica alegre, ele vomita. Todos os sintomas que a gente tem. Igualzinho. Mas isso não é o planeta, isso é o homem. O planeta Terra é um ser vivo igual a mim e a você, com sentimentos. É isso que as pessoas não entendem. Não é uma bola de rocha com pessoas em cima. Com uma população em cima. Não, é um ser. Nós, para eles, é como se fosse pulga. E ele está doido para sacudir para sair as pulgas. O Otaviano, acho que é a Adriana, alguma coisa está perguntando. Desculpa, tá, meu querido, que eu não consigo ler essa hora. Ele está perguntando para você se você acredita que 2000 e quanto você falou aqui, meu amado? Que 2023 será o ano do contato. Você acredita nisso? Você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Olha, do conhecimento que eu estudo, a nosofia, a bibnosofia, os extraterrestres não falam em data. Mas muita gente já está sendo contactada, entendeu? Eles trabalham com comunicações psicomediúnicas direto nos centros. Vários ETs aparecem, conversam, médios incorporam e falam, conversam com todo. Mas eles não falam. Eu não trabalho com datas, entendeu? Eu acho que vai chegar um momento que eles realmente vão. Agora, eu estava te explicando isso. O planeta vai mudar a frequência dele. Quem estiver na frequência do planeta, fica no planeta. Quem não tiver, vai embora. Só isso. Quem não tiver, não fica. Não vai conseguir ficar vivo. Você não vai conseguir porque a frequência é muito complicada. Você não consegue viver. Você desencarna. Entendeu? É simples assim. Quando você diz o planeta tem vida, você diz as plantas, né? Os animais, os peixes, as árvores. Eu falo o planeta Terra. Tudo é um ser vivo no universo. Tudo. A tua geladeira na tua casa é um ser. Porque ela é feita de átomos. Átomos é um reino do universo. Seu cachorro, seu gato é um ser. Não, esses são meus filhos. Eles são meus filhos. Tá Desculpa, mas esses são meus filhos. O seu bideiro, o seu banheiro é um ser. Porque é feito de átomos. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender a galáxia é um ser, o universo é um ser, o espaço é um ser, as plantas têm vida. A planta, ela fala, ela chora, ela dança, ela fica alegre, ela mata. Mas ela mata porque... Como nós humanos, né? Você pega uma planta no deserto, ela está ali porque ela precisa se alimentar, então ela tem aquele veneno em função de alguma coisa dela. Você vai lá e come aquele veneno, você morre, mas ela não é culpada. Entendeu? Ela não foi se oferecer para você, né, no caso. Não, você que foi lá. Exatamente. Concordo plenamente com você. Eu acho engraçado. O cara gasta uma fortuna para ir na África, para chegar perto de um leão. Aí o leão olha para a cara dele e fala, meu irmão,
Tá na hora do almoço. Pum! Come o cara. E aí? Ah, mataram o leão. Porra, mataram o leão porque ele comeu o cara? Não. Tinha que E dar um prêmio para eu esse sou leão, pô. contra. Eu sou contra o sacrifício de animais. Você sabe que eu sou, como ativista, eu sou contra. É, nós somos frutos do meio? Somos, mas nós temos o famoso, a famosa genética. Você pode criar um pitbull na tua casa, entendeu? Ele vai ter uma afinidade muito grande com você, ele vai ser dócil, ele vai ser meigo, mas eu não aprovo a soltura, a convivência com outras pessoas que não sejam do ambiente dele, entendeu? Então, é isso que eu penso. Todos nós temos um DNA, nós temos uma herança genética. E essa herança Animal. genética, não? Você acha que não? Uma gerência, nós temos uma herança genética grande do reino animal. Toda essa coisa de território que a gente tem, meu cachorro, minha mãe, meu filho, meu namorado, meu marido, isso tudo é do reino animal. Toda essa Uhum. coisa da menstruação feminina é do reino animal. Essa coisa da ovulação da mulher, reino animal. Outro Entendi. dia, outro dia eu estava escutando uma psiquiatra, uma psicóloga, que eu gosto muito dela, esqueci o nome dela agora. Você viu, eu gosto Uhum. dela, mas esqueci o nome. Ela é muito Igual famosa aí, eu, né? esquecendo o nome de um monte de gente aqui. Mas é assim mesmo, é que quando a gente chega numa certa idade, como é meu caso assim, então a gente fala, querido amigo, porque a gente esquece o nome da pessoa. Mas Eu digo, né? eu Ainda bem que adoro tem essa, essa. eu gosto dela, eu acho ela muito inteligente. Só que o dia. E ela tem umas sacações espíritas bem interessantes, embora ela não seja espírita. Mas ela tem umas sacações assim, tem tudo a Isso que eu ver. acho bonito, isso que eu acho lindo, que você acabou de falar. Ela não é espírita, mas ela pega o bom do espiritismo. Ela pega da mesma forma que eu falei para você. Minha mãe, ela me obrigou a frequentar uma igreja evangélica durante 20 anos. E eu via muita coisa errada lá, porém eu via muita coisa pura lá dentro. Então eu Sim. pegava o que era bom, o que era ruim eu jogava. Entendeu? Eu jogava porque não era para mim, não me fazia bem. E quando uma coisa não te faz bem, você se afasta. Você tem que se afastar daquilo porque aquilo não está te fazendo bem. Ô, Então, Lu, acho que sim, eu acho que entra aí o discernimento, que é o que eu peço a Deus, porque a única coisa que eu peço é o dom do discernimento. Para discernir o que eu não estou nem conseguindo falar mais. O que é certo e o que é errado. Não, eu tô falando pra você, minha língua tá enrolando. Eu falei pra você antes, né? Discernimento. O que é certo e o que é errado. Então, eu acredito que. Eu acho legal essa sua amiga aí. Gostei de saber que ela pensa dessa forma. Porque é a forma correta de pensar. Porque algumas. Gente, muito importante saber para quem vai ver isso depois na página. Muita gente massifica as coisas. Eu sou evangélico, só eu vou para o céu, vocês tudo vão para o inferno, vocês não assistam televisão, vocês não façam isso. Não. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo aí dá amor um de Deus. trabalho. Essa turma dá um Então, trabalho quando chega lá do outro lado, os ETs falam. O cara desencarna e fala assim: boa noite, cadê São Pedro? Não, quero falar com o senhor, cadê Jesus? Aí o ET olha para a cara dele: tá, peraí que eu vou chamar Jesus. Aí um ET se disfarça de Jesus, aparece: pronto, meu filho, estou eu aqui. Ah, mas Jesus, você tem que explicar o seguinte: por que que venderam minha casa lá? Aí Jesus: ah, meu Deus. Por que que eu perdi minha mulher, porra? Porra, é assim que eles falam. Dá um por que que trabalho. teve, por que que teve aquele acidente que morreu porque ele levou tão cedo? Por que que não sabe? Tudo nessa vida, eu Você não acredito podia que ter me tem levado sentido. agora. Tinha o jogo do Exatamente, Flamengo domingo. Eu precisava assistir o jogo, Jesus. É mole. exatamente. Infelizmente tem essas pessoas mesmo. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que
Deus, ele é um ser tão superior, ele é um ser tão magnânimo que ele sabe, como eu posso dizer para você, aceitar essa inferioridade espiritual dessas pessoas que fazem isso, que fazem esse tipo de pergunta. Por que que minha mulher morreu num acidente tão violento daquela forma? Mas a gente não sabe o que aconteceu em outras vidas para que aquilo acontecesse, o porquê, entendeu? E muitas vezes é uma forma de purificação para que a gente possa nos encontrarmos e consertar os erros do passado. Eu penso dessa forma, assim, essa é minha parte kardecista, tá? Tem a minha parte evangélica, tem a minha parte católica, e eu tenho muitas partes, então o que eu estou falando para você são coisas que eu vou pegando aos pouquinhos, que eu acho legal. Por que que você vai aí você vai perguntar para mim assim, mas por que que você tem uma parte kardecista? Gente, olha só, se no futuro, quem vê essa live, eu só vou perguntar o seguinte: quem que já não esteve no lugar e falou, eu nunca vim aqui antes, mas eu tô com a sensação que eu já tive aqui? Quando que você não discutiu com uma pessoa e já não teve a sensação de já ter passado por aquela situação? Em algum outro momento, mas você não conhece aquela pessoa. Então, são lembranças de onde? De quem? Por quê? Então, assim, são coisas que o ser humano tem que parar para analisar esses pequenos detalhes. Meu amigo, o Verdade. que mais que você quer contar sobre eles? Sobre o seu trabalho, sobre a Não, acho que banda? inclusive você me pediu que eu te avisasse que já são 5 para as 8, a gente tem que ir encerrando. Mas o que eu digo é o seguinte: o que vai acontecer, o chamado transição planetária, quem ficar aqui vai acompanhar uma época diferente, onde a gente vai, tudo que a gente fizer vai ser de dentro para fora. A gente vai ser o próprio gestor da nossa própria vida. A gente não vai mais ficar pegando informações de gurus, do lado de fora para dentro. É de dentro para fora. Entendeu? É basicamente isso. Meu amigo, é uma pena que a gente não possa fazer em 2 vezes hoje, mas você está convidado para vir aqui mais vezes, com mais tempo, para que a gente faça em 2 partes, porque eu quero saber mais, eu quero que você fale sobre sua banda para mim, mas o tempo, pelo jeito, não vai dar. Mas eu queria que você falasse sobre a música, que faz parte da minha vida, da minha família também. Eu quero que você mande Ah, para mim coisas que eu possa estar postando exatamente. Sgt. Trabalho Pepper. seu. Não, Exatamente. esse é o pôster do Sgt. Pepper dos Beatles. Tem muitas perguntas para você aqui, gente. Ele não vai poder fazer em 2 vezes. Então, o que eu posso dizer para vocês é a seguinte coisa: ele volta, porque eu faço ele voltar, eu busco ele lá, tá? E ele vai mandar para a gente alguns artigos que eu vou estar postando, tá? Porque tem pessoa que posta ser uma coisa já, tá. Então, as perguntas são compridas demais, não daria tempo. Mas eu só posso agradecer a sua presença aqui, entendeu? E não me esclareceu tudo, então por isso você está intimado a voltar aqui, porque eu também falo bastante, porque eu sou curiosa, porque eu quero aprender. Então, além de ouvir, eu quero aprender. Eu não sou daquelas que entrevista e fica assim, ó. Eu acho que a gente tem que perguntar. Eu quero saber, me ensina, pelo amor de Deus. Então é isso aí. Obrigada por ter vindo. As portas estão abertas para você. Venha sempre que você quiser, entendeu? Eu agradeço muito que você tenha me contactado, porque eu não sabia que tinha tantas coisas boas. Foi muito bom. PC, o Matheus falando de novo. Foi muito bom, foi ótimo, e eu quero ouvir mais vezes. Você está intimado a vir aqui, inclusive a mandar as suas, como que eu posso dizer, como que é o nome matérias, as suas coisas, para a Tá gente legal. estar colocando lá.
entendeu? E você ensinando mais, porque eu gosto muito de aprender e eu acredito que todo mundo gosta de saber as coisas. Isso é muito importante. Obrigada, meu amigo. Deus te abençoe. Um bom descanso para você. Desculpa a faladeira aqui, mas é que eu gosto de aprender mesmo. E eu adorei tudo que você me falou. Sobre a Terra, o que você me falou agora, me deixou um pouco curiosa e eu quero saber mais sobre isso depois você me fala, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe, fica com Deus, Deus te guarde e a gente vai continuar se falando. Um grande beijo para Beijo. vocês que vieram, que já foram e que vão ver futuramente essa live lá no Justiça Agora. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus.